Olá, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao Evangelho do Lar. Antes de começarmos, gostaria muito de pedir que vocês, por favor, deem um like nos nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando um copinho com água para que as equipes espirituais possam fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. Saiu o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ainda pensei, por que foi sair justamente essa lição hoje? E caiu o item 3. Quem se elevar será rebaixado. Eu falei, pronto. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que a gente tem recebido. Então, a gente pede e o plano maior vem nos mostrar. Então, vamos lá. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como os meninos, não entrareis no reino dos céus. Pois todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como esse, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. E então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: diz a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. E respondendo Jesus, lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que me toca, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabei que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Por que Jesus contava histórias e que nós chamamos de parábolas?
Porque a humanidade daquela época não ia conseguir absorver tantos conhecimentos e com uma profundidade tão grande se não fosse dessa maneira, como crianças, né? Então, Jesus contava essas histórias que tinham tudo a ver com a cultura da época, para que aquelas pessoas humildes e simples pudessem entender. E o mais importante, que essas histórias não fossem adulteradas ao longo da história. E que foi o que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. As parábolas ficaram intactas, apesar das inúmeras e inúmeras traduções, não é? Então vamos a ela. Então Jesus conta a seguinte história: quando fores convidado a alguma boda, quer dizer, alguma festa, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vais buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Essas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. Quer dizer, todo aquele que não tiver pretensão de ser melhor que os outros e estiver acima dos outros. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Não é? E que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde: as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os faziam grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Na verdade, a única coisa que levamos, aquela famosa malinha, que a gente tem que se preparar e começar a fazer para a nossa passagem para o plano espiritual, é a malinha que vai conter as nossas virtudes. Nada mais levamos, na verdade, não é? Não tendo nada mais, chegaram ao outro mundo desprovidos de tudo, como
náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição. Porque vem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde, o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Sensacional essa lição de hoje. Vem bem de encontro a tudo que nós estamos aí ouvindo na mídia. E fica para a nossa reflexão também, porque vemos nos outros, mas temos que ver em nós. Será que nós estamos sendo dessa maneira também? Então nós também está na hora da gente rever alguns conceitos nossos. Que tipo de mala é essa que eu quero levar para o plano espiritual quando eu desencarnar? Uma mala cheia de virtudes ou uma mala vazia? Porque aquelas coisas materiais todas ficam, né? Então, obrigada mais uma vez por terem acompanhado o Evangelho conosco até agora. Espero você amanhã novamente. Se souber de alguém que precise do Evangelho, por favor, compartilhe. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.